Muito bem, agora nós vamos falar de João Batista. João Batista nasceu aos 25 de março do ano 7 a.C., de acordo com a promessa feita por Gabriel a Isabel em junho do ano anterior. Por 5 meses, Isabel manteve segredo sobre a visita de Gabriel, e quando ela contou a seu marido Zacarias, ele ficou muito perturbado e só acreditou na narrativa depois de um sonho inusitado. Não houve nada de inusitado ou sobrenatural relacionado ao nascimento de João Batista. Ele cresceu como uma criança comum, dia a dia, ano a ano. O acontecimento mais notável na infância de João foi a visita, em companhia de seus pais, a Jesus e a família de Nazaré. Essa visita ocorreu quando ele tinha um pouco mais que 6 anos de idade. Depois do retorno a Nazaré, os pais começaram a educação sistemática do garoto. Seus pais eram bem instruídos, pois ambos eram sacerdotes da pequena aldeia onde moravam. Como João era filho único, eles dependiam uma boa parte do seu tempo com a preparação mental dele e com a sua educação espiritual. O reino de Deus. Para compreender a mensagem dele, deve-se ter em conta o status do povo judeu na época em que João surgiu no cenário da ação. Por quase 100 anos, Israel tinha estado diante de um impasse, e todos se perdiam na tentativa de explicar a contínua subjugação a soberanos gentios. E não tinha sido ensinado por Moisés que a retidão era sempre recompensada com a prosperidade e o poder? Não era o povo escolhido de Deus? Por que o trono de Davi estava vazio e abandonado? Cerca de 100 anos antes dos dias de João e Jesus, uma nova escola de educadores religiosos surgiu na Palestina, a dos apocalípticos. Esses novos educadores desenvolveram um sistema de crenças segundo o qual o sofrimento e a humilhação dos judeus aconteciam por estarem eles arcando com as consequências dos pecados da nação. O fim do domínio romano era sinônimo de fim da idade e, em certo sentido, fim do mundo. E João começa a pregar. Para todos aqueles que ouviam João, ficava claro que ele era mais do que um pregador. A grande maioria daqueles que escutavam aquele homem estranho, vindo do deserto da Judéia, partia acreditando que tinha ouvido a voz de um profeta. Havia ainda uma outra característica nova no trabalho desse pregador nazarita. Ele batizava todos os crentes no Jordão para a remissão de seus pecados. Embora o batismo não fosse uma cerimônia nova entre os judeus, eles nunca tinham visto o batismo ser feito como João o realizava agora. Apenas de 15 meses foi o período, desde a época em que João começara a pregar e batizar até sua detenção e sua prisão. Mas nesse curto período de tempo ele pôde batizar mais de 100.000 penitentes. À medida que João viajara para o norte, mais ele pensava em Jesus e dizia a seus discípulos: depois de mim virá um outro que é maior que eu. Eu vos batizo com água, mas ele irá batizá-los com o Espírito Santo. João mal havia começado a batizar os candidatos do dia, quando Jesus e seus 2 irmãos entraram nessa fila à espera de sua vez. Absorvido pelos detalhes de um batismo rápido daquele grande número de convertidos, João não levantou os olhos para ver Jesus até que o Filho do Homem estivesse bem diante dele. Quando João reconheceu Jesus, as cerimônias foram suspensas por um tempo. Enquanto ele cumprimentava seu primo na carne, enquanto perguntava: por que vieste até dentro da água para saudar-me? E Jesus respondeu: para submeter-me ao seu batismo. E João replicou: mas sou eu
que tenho necessidade de ser batizado por ti. Por que vieste até mim? E Jesus murmurou: Sê tolerante comigo agora, pois cabe a nós darmos esse exemplo aos meus irmãos que estão aqui comigo, e para que o povo possa saber que é chegada a minha hora. Havia um tom de autoridade e ultimato na voz de Jesus. João estava trêmulo de emoção no momento em que se preparou para batizar Jesus de Nazaré no Jordão. Assim, João batizou Jesus e seus 2 irmãos, Tiago e Judá. Quando o povo já partia, os 4 homens, ainda de pé dentro do rio, ouviram um som estranho. E logo surgiu uma voz dizendo: Este é o meu filho adorado, em que muito me comprazo. Uma grande mudança produziu-se no semblante de Jesus, que os deixou, saindo do rio em silêncio, indo na direção das colinas. João seguiu Jesus para contar sobre a história da visita de Gabriel à sua mãe, antes que ambos nascessem, mas Jesus nada disse. Jesus apenas disse: Meu Pai irá guiar-te agora e no futuro, como fez no passado. Esses 2 grandes homens separaram-se naquela manhã nas margens do Jordão para nunca mais se falarem um ao outro na carne. E João na prisão. Se Jesus era o Messias, por que ele nada fez para libertá-lo? Por mais de 1 ano e meio definhou naquela prisão. Essa experiência foi um grande teste para a sua fé em Jesus e em Deus. Muitas vezes ele foi tentado a duvidar até mesmo da autenticidade da sua própria missão e experiência. E João dizia a seus seguidores que o visitavam na prisão: Não sou eu o Messias, mas sou um que foi enviado antes a preparar o caminho para ele, e isso eu fiz. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Sou desta terra e já passei minha mensagem. Jesus de Nazaré desceu à terra, vindo dos céus, e está acima de todos nós. Mas foi um desapontamento sentido para João que Jesus não tivesse levado a ele nenhuma palavra, que não tivesse vindo vê-lo e que não tivesse exercido nenhum dos teus grandes poderes para libertá-lo da prisão. Jesus, no entanto, sabia de tudo, e sendo assim, mantinha um grande amor por João, mas sendo agora conhecedor da natureza divina e sabendo das grandes coisas que estavam em preparação para João, quando ele partisse desse mundo, e também sabendo que o trabalho de João na terra havia acabado, ele obrigou-se a não interferir na evolução natural da carreira do grande pregador profeta. Herodes temia libertar João por medo de que ele instigasse uma rebelião. Temia condená-lo à morte e que a multidão causasse motins na capital, pois milhares acreditavam que João era um homem sagrado. Portanto, Herodes mantinha o pregador na prisão, não sabendo mais o que fazer com ele. Em inúmeras ocasiões, Herodes falou com João sobre o reino do céu, ao mesmo tempo em que ficava seriamente impressionado com a sua mensagem, ele tinha medo de libertá-lo da prisão. Então vejam, fatos poucos conhecidos, de que Herodes andava conversando com João Batista. O batismo e os 40 dias. Os judeus nutriam muitas ideias sobre o libertador esperado, e cada uma dessas diferentes escolas de ensinamentos messiânicos era capaz de apontar passagens nas escrituras dos hebreus que comprovavam o seu conteúdo. Nos dias de João e de Jesus, os judeus mais instruídos haviam desenvolvido para o Messias que viria a imagem do israelita perfeccionado e representativo, e nele combinavam ao mesmo tempo a ideia de servo do Senhor e a função tríplice de profeta, sacerdote e rei. Os judeus acreditavam com devoção que, assim como Moisés havia libertado seus pais da escravidão egípcia,
mediante feitos prodigiosos e miraculosos, o Messias que estava por vir liberaria o povo judeu do domínio romano com milagres ainda maiores e pelo poder e maravilhas em um triunfo racional. Alguns ensinavam que o pecado de Adão havia amaldiçoado a raça humana e que o Messias iria retirar essa maldição e devolveria ao homem o favorecimento divino. O batismo de Jesus. Jesus foi batizado no apogeu das pregações de João, quando a Palestina estava inflamada pela esperança de sua mensagem: o reino de Deus está à mão. Quando todo o mundo judeu empenhava-se em um exame de consciência sério e solene, os judeus não apenas acreditavam que os pecados de um pai poderiam afligir seus filhos, mas sim toda a nação. Quando João colocou suas mãos sobre Jesus para batizá-lo, o ajustador residente deixou sua alma, e dentre poucos momentos essa entidade divina retornou de Divinton com um ajustador personalizado, transformado em dirigente da sua espécie e todo o universo local de Nébadon. Assim, Jesus observou o seu próprio espírito divino anterior descendo no seu retorno para ele na forma personalizada. E ouviu esse mesmo espírito originário do paraíso agora dizendo: "Este é meu filho amado, em que eu muito me comprazo." E João, junto com os dois irmãos de Jesus, também ouviram essas palavras. Apenas os olhos de Jesus enxergaram o ajustador personalizado. E foi esse o fato que ocorreu. Após o ajustador personalizado, que retornara agora mais elevado, haver assim falado, caiu o silêncio. E, enquanto os quatro permaneciam na água, Jesus, olhando para cima na direção do ajustador, que se aproximava, orou: "Meu Pai, que reina nos céus, santificado seja teu nome. Venha a vós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como nos céus." Enquanto Jesus estava orando, os céus abriram-se e o Filho do Homem teve uma visão de si próprio que fora apresentada pelo agora personalizado ajustador, como um Filho de Deus, do modo como ele era antes de vir à terra, à semelhança da carne mortal, e como ele seria quando a vida encarnada terminasse. Essa visão celeste foi percebida apenas por Jesus. Então vocês vejam, os detalhes mais técnicos de como ocorreram esses fatos, o que Jesus viu, sentiu, como foi ampliado o seu mental, suas visões, para que ele pudesse com mais clareza cumprir o resto da sua missão. Espero que tenham apreciado. Até mais.